Olá, meu nome é Hans Miller. Esse seminário está sendo apresentado para a disciplina de Soluções de Cinética Química, né? Vamos falar sobre equilíbrio químico da amônia, fonte de amônia e o retorno da amônia, e um outro experimento chamado GHOST do outro lado da amônia. O químico francês Chatelier, ele sugeriu um princípio como a aplicação para sistemas que se encontram em condições de equilíbrio, né? Um sistema em equilíbrio ele tende a permanecer dessa forma desde que ele não sofra uma ação perturbadora. Caso isso ocorra, ele vai se modificar, se deslocando num sentido que possa contrabalancear essa ação provocada, né? As reações químicas reversíveis, elas apresentam uma determinada constante de equilíbrio, né? O valor numérico dessa constante ele não sofre qualquer alteração quando o equilíbrio é deslocado pela variação de pressão total ou da concentração de um componente, né? Além disso, as reações químicas reversíveis em equilíbrio, que apresentam espécies na forma de íons, principalmente meio aquosos, se comportam conforme o princípio de Le Chatelier, quando a concentração de uma espécie é alterada, né? Assim, o efeito de íon comum e o efeito de íon não comum pode ser evidenciado em casos de reação que envolvam a formação dessas espécies em soluções aquosas, coloridas ou não, ou quando ocorre a formação de produtos levemente solúveis, que são chamados de insolúveis em água, ou seja, quando ocorre a formação de precipitado. Qual que é o objetivo? É identificar os íons, né? Tem uma parte também que vamos falar sobre pH, a formação de equilíbrio químico das reações e o equilíbrio químico. Aqui agora eu vou estar passando 4 vídeos para vocês, que são as práticas.
O primeiro experimento ele é chamado de equilíbrio químico da amônia, efeito íon comum, né? Qual foi a metodologia utilizada? Primeiramente, na primeira reação, foi adicionado água em um becker, posteriormente algumas gotas de fenolftaleína e em seguida foi adicionado algumas gotas, né, de solução de hidróxido de amônio ou solução de amônia. Foi observado e anotado durante essa reação. A segunda reação posteriormente foi adicionado alguns grãos de nitrato de amônio, agitado com uma colher e observou-se novamente a mudança de coloração. O segundo experimento ele tem duas partes. Primeiramente, a fonte de amônia em 4 tubos e, posteriormente, o retorno da amônia. Primeiramente, foi montada uma conexão entre vários tubos com canos e em um deles foi feita uma adaptação com uma seringa contendo amônia. Na primeira conexão de tubos, né? Foi colocado água com corante em um becker. Posteriormente, um dos canos da última conexão foi introduzido no becker contendo a água e apertou-se a seringa da primeira conexão para que a amônia fosse introduzida no tubo, né? E observou-se o que aconteceu. Posteriormente, no retorno da amônia, foi aberto o primeiro tubo e observou-se o que acontecia, né? O quarto experimento é chamado de GHOST, do outro lado da amônia, né? Em um becker foi adicionado água e solução de fenolftaleína. Posteriormente, em um becker pequeno foi adicionado água e o que eu creio ser vinagre. Foi colocado no frasco de vidro algumas bolinhas de gude e adicionado hidróxido de amônio, né? Prendeu-se uma folha de papel toalha na boca desse frasco com auxílio de um elástico. O papel toalha foi umedecido com algumas gotas de solução diluída de vinagre e que foi preparado anteriormente. Depois o frasco de vidro foi posto dentro da solução e algum tempo depois foi possível observar a formação desses, que eu diria, fantasmas de amônia, né? Posteriormente foi adicionado algumas gotas de solução de vinagre e agitado com um bastão para que elas desaparecessem. Sobre os resultados e discussões do primeiro experimento, o nitrato de amônio, né, ele é um produto da reação entre o ácido nítrico e a amônia, né? O hidróxido de amônio, ou amoníaco, é uma solução aquosa do gás amônia, NH3, né? Quando a amônia dissolve-se em água, ioniza-se e forma íons NH4+ e OH-, conforme o equilíbrio químico mostrado aqui nesse slide. A fenolftaleína ela é uma substância utilizada como indicador de pH. Por quê? Porque ela se torna rosa em meio básico e incolor em meio neutro, ou ácido, né? A faixa de viragem dela é entre 8,2 e 9,8. O que deu para observar? Né? Deu para observar que a solução de hidróxido de amônio é incolor. E quando se adiciona algumas gotas de fenolftaleína, essa solução ela se torna meio rosa devido à presença de íons OH-. Nesse experimento aí, no primeiro, a adição de nitrato de amônia à solução aumentou a concentração de íons NH4+, devido à dissociação do sal, como mostra essa segunda reação aqui de baixo, presente nesse slide. Os íons NH4 eles participaram desse equilíbrio, né, de dissociação da amônia, que está na primeira reação, e um aumento na sua concentração ela provocou o deslocamento desse equilíbrio no sentido de consumir mais NH4+, que é o efeito íon comum. Consequentemente, a concentração de OH- ela também diminuiu, né? E essa solução... cansei. Consequentemente, né, o íon de OH- ele diminuiu e essa solução ela deixou de ser alcalina e nesse momento a coloração rosa ela começou a desaparecer, né? O princípio de Le Chatelier ele estabeleceu que quando esse sistema ele entra em equilíbrio e que ele é perturbado, né, a mudança de concentração de um dos componentes, como temperatura ou pressão, o equilíbrio ele se desloca a fim de minimizar essa perturbação até que ele fique em equilíbrio novamente.
Sobre o experimento 2, né, o vídeo ele mostra uma fonte de amônia utilizando conceitos de pressão, solubilidade e pH. Ele mostra como funciona esse sistema desde a introdução da água no recipiente contendo amônia até a entrada do líquido por diminuição da pressão. Ele também mostra a mudança de cor do líquido dentro dos tubos devido à variação do pH. Sobre o quarto e último experimento, né, chamado Ghost do outro lado da amônia, esse daí já foi utilizado a teoria de Bronsted-Lowry. O ácido é uma espécie química que cede íons de hidrogênio e próton a uma base, né? Uma base é uma espécie que recebe próton de um ácido, né? O hidróxido de amônio, ele é uma solução aquosa do gás amônia, né? H3, como eu já disse anteriormente, né? Essa solução ela é chamada de amoníaco, né? Quando a amônia ela se dissolve em água, ela forma os íons NH4+ e OH-. Portanto, ela atua como uma base. O vinagre, né, ele é uma solução aquosa do ácido acético ou ácido etanoico. É um ácido fraco, ou seja, ele não vai se ionizar totalmente. A água ela é capaz de promover a ionização gerando íons acetato, que é o COO-, e íons hidrônio, que é o H3O+, que mostra aqui nessa segunda reação. A fenolftaleína ela é uma substância que é utilizada como indicador de pH e foi utilizada também nesse quarto e último experimento. Lembrando que a faixa de viragem dela é entre 8.2 e 9.8, né? E foi observado que a solução de fenolftaleína era incolor. E após mergulhar o vidro no becker, o vidro contendo as bolinhas de gude, a solução de fenolftaleína ali em cima, contendo a solução de fenolftaleína, né, surgiu esses fantasmas, que seria aquelas cores rosas. A amônia, né, ela se vaporizou dentro desse frasco de vidro e o gás ele se solubilizou com a água. A presença de íons OH- ali na primeira reação fez com que a solução de fenolftaleína adquirisse essa solução rosa. E quando se adicionou gotas de vinagre, a solução ela ficou novamente incolor, né? E isso deve ser com a neutralização da base pelo ácido acético, o momento em que os fantasmas desapareceram. Agora, como conclusão, né, os compostos de nitrogênio, em espécie de amônia atmosférica, eles têm um papel importante no meio ambiente, né? E eles pode-se concluir que em soluções ácidas a fenolftaleína ela contém 2 grupos de hidroxila e é incolor. Quando colocada em solução base, ela perde 2 prótons H+ na reação com a base e forma uma base conjugada, que possui a coloração rosa. Foi possível observar também essas diferentes concentrações de amônia como a mudança de pH. Essas foram as referências utilizadas e de momento é isso.